Ô Zaidan, uma notícia que surgiu agora há pouco, no começo da tarde desta terça-feira, os Estados Unidos, sempre eles, é, parece que eles são parte diretamente envolvida na coisa, mas eles resolvem se antecipar, né? Ou tem sido assim nas últimas semanas, os Estados Unidos anunciaram que chegaram a acordos com Ucrânia e a Rússia para um cessar-fogo no Mar Negro e em ataques a instalações de energia nos dois países. Os dois acordos foram costurados durante as negociações paralelas que representantes do governo dos Estados Unidos travaram com delegações da Rússia e da Ucrânia nos últimos dias. Nesta semana, inclusive, no domingo e ontem, ocorreram conversas de negociadores por parte, claro, intermediada pelos Estados Unidos, um dia com Ucrânia, outro dia com Rússia, e a partir dessas reuniões lá na Arábia Saudita é que chegaram, então, a este acordo que foi anunciado hoje. Casa Branca não deu detalhes ainda sobre o que ficou acertado com os dois países, disse que isso vai ser divulgado um pouco mais para frente, mas afirmou em um comunicado agora há pouco que ambas as partes concordaram em garantir uma navegação segura, eliminar o uso de força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares ali na região do Mar Negro, que se tornou uma região muito sensível, né, Zaidan? Não é de agora, né? Já lá há 10 anos atrás, quando houve aquele avanço sobre a região do Donbás e a tomada da Crimeia, aquela área já tinha uma tensão envolvida já naquele início de conflito lá atrás, né? Essa tem sido a dinâmica. Os Estados Unidos anunciam e depois há ou não confirmação por parte da Rússia e por parte da Ucrânia. Porque, não sei se você viu imagens do encontro, mas, na verdade, a delegação dos Estados Unidos se reúne separadamente com ucranianos e com russos. Uhum. E, então, o anúncio é feito pelos Estados Unidos. Depois, claro, Moscou ou Kiev, qualquer uma das partes, pode dizer não. O acordo não foi fechado, ainda há coisas a serem acertadas e tal, mas os Estados Unidos estão anunciando isso. E com relação ao Mar Negro, isso significa muito em relação à Crimeia. A Crimeia, vale notar, ela era da Rússia. A Rússia enfrentou pelo menos 3 guerras por conta da Crimeia. E quando a União Soviética estava lá em pé, sólida, na verdade, tanto Ucrânia quanto Rússia, a Federação Russa, estavam sob a mesma ordem jurídica, sob a mesma moeda, o mesmo governo, o mesmo ministério. E no governo Khrushchev, depois da morte do Stalin, o Khrushchev resolve presentear a Ucrânia com a Crimeia. O Khrushchev, muita gente fala que ele nasceu na Ucrânia, não nasceu. Ele nasceu na Rússia, mas muito próximo da atual fronteira entre Rússia e Ucrânia. E ele serviu na Ucrânia como secretário-geral do Partido Comunista, na época da União Soviética, e decidiu presentear a Ucrânia com a Crimeia. Estava tudo em casa, era tudo União Soviética. E assim ficou até 2014, quando há o golpe de Estado na Ucrânia, e a primeira reação do Putin é retomar a Crimeia. E está sob controle russo, mas com muitos ataques pelo mar. Então, se esse acordo de fato for confirmado por Kiev e Moscou, significa não apenas um período de certa paz, certa tranquilidade, estabilidade para a Crimeia, mas também um indício de que os Estados Unidos trabalham com uma premissa: a Crimeia não voltará para a Ucrânia. Não é, Paulo? É isso, certamente. Esse é ponto central. Esse é o ponto central. Eu acho que ali não tem negociação, né, Zaidan? E num acordo, num futuro acordo entre Ucrânia e Rússia, também toda a região ali de Donetsk, toda aquela área ali também já era, né? Fala o português claro, né, Zaidan? Um abraço, como diria o outro, porque ali foi ocupado, faz tempo que a Rússia reivindica aquela área, já sempre argumentou que ali era uma região de maioria russa e foi ponto central neste conflito desde o início. E, inclusive,
com os referendos feitos pelo Putin durante esse processo bélico, justamente para anexação dessa área de Donetsk e toda a área do Donbás, né? O primeiro referendo foi pela independência em relação à Ucrânia, exatamente pelos ataques que eram feitos, não só pelas forças regulares, mas por grupos paramilitares, inclusive grupos nazistas, né? Como o Azov, o Aidar. E houve o referendo, eles decidiram pela independência. E um segundo referendo levou à decisão do povo da região do Donbás, principalmente ali Donetsk e Lugansk, a decisão de incorporar seus territórios à Federação Russa. Então, como houve uma decisão da população local, é ainda mais difícil imaginar a simples e pura devolução do Donbás para a Ucrânia. Claro que a Ucrânia vai apresentar isso como reivindicação em qualquer negociação. Vai dizer, esse território é nosso. Mas será muito difícil mudar a situação atual exatamente pela posição que foi adotada pela população local, majoritariamente de origem russa, e que decidiu, primeiro pela independência, depois pela incorporação à Rússia, exatamente por causa dos ataques que sofreu desde o golpe de 14, né, Pavec? É isso aí. Essa é a cronologia da coisa. Ô, Zaidan,